Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos das noções de raciocínio lógico matemático. Como eu disse, nós veremos aqui apenas noções acerca desse assunto. Quem desejar se aprofundar mais nesse tema, deverá procurar uma aula específica do assunto. Levaríamos aqui mais de 10 encontros para falar de tudo relacionado ao raciocínio lógico matemático. O objetivo do Postulados e Teoremas é oferecer aulas de matemática e física de forma completa e detalhada. Na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. Bom, galera, vamos começar aqui uma aulinha sobre noções de raciocínio lógico. Só lembrando que essa aula não é uma aula aprofundada de raciocínio lógico, né? Se a gente fosse falar desse assunto aqui aprofundadamente, a gente teria que gastar aqui no mínimo umas 10 aulas para poder falar dele, né? A gente tem aí na internet vários professores que dão aula especificamente de raciocínio lógico e suas várias nuances. A nossa ideia aqui é apenas dar uma noção do que é o raciocínio lógico matemático. Vamos lá, vamos começar falando das proposições, entendendo o que vem a ser uma proposição. Bom, uma proposição ou uma sentença é toda oração declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Por exemplo, 9 é diferente de 5. Obviamente que 9 é diferente de 5, logo, essa sentença é verdadeira. 3 é divisor de 11. 3 não é divisor de 11. Essa sentença é falsa. Então, sentenças que eu posso classificar como verdadeira ou falsa são chamadas de proposições, tudo bem? Agora aqui eu tenho alguns exemplos do que não é uma proposição, tudo bem? 3 vezes 5 mais 1. Galera, 3 vezes 5 mais 1, eu não consigo dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Portanto, não se trata de uma proposição. O triplo de um número menos 11 é igual a 9. O triplo de um número menos 11 é igual a 9. Bom, eu também não consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso, uma vez que x pode assumir qualquer valor. É óbvio que eu posso ter um valor aqui que vai fazer com que essa sentença dê 9, mas eu posso ter um valor para x que não vai me dar o valor 9, tornando a sentença falsa. Então, como eu não posso definir se ela é verdadeira ou se ela é falsa, eu não tenho também uma proposição, ok? Bom, vamos lá, vamos entender agora o que é uma negação, né? A partir de uma proposição P, sempre podemos construir outra denominada negação de P, representada por não P ou não P também, beleza? Eu posso representar com um tio ou com um Lzinho deitado assim, né? Posso também representar assim, beleza? Então a negação é representada dessa forma aqui. Vamos lá, se eu tenho uma proposição 9 é diferente de 5, a sua negação é 9 é igual a 5. Negar a proposição 9 é diferente de 5 é dizer o contrário, é dizer que 9 é igual a 5. Se eu tenho outra proposição P, que diz 7 é menor que 3, negar isso é dizer que 7 é maior ou igual a 3. Cuidado aqui, hein? A negação de 7 é menor que 3 é 7 é maior ou igual a 3. Porque se o 7 é igual a 3, ele também está negando o fato de ele ter dito na proposição P que 7 é menor que 3. Se ele tivesse dito, 7 é menor ou igual a 3, a negação seria 7 é maior que 3. Vamos lá. A proposição P tem sempre o valor oposto à proposição não P, a negação. Portanto, quando P for verdadeira, não P será falsa. E quando P for falsa, não P será verdadeira. Em resumo, a gente pode criar uma tabela verdade. Aqui, quando P é verdadeiro, não P é falso. Quando P é falso,
não P é verdadeiro. Vamos fazer aqui, ó. 9 é diferente de 5, isso é verdadeiro. Então, 9 é igual a 5, será falso, obviamente. 7 é menor que 3, isso é falso. Isso é falso. Então, 7 é maior ou igual a 3 é verdadeiro. É verdade, né? 7 é maior que 3. Bom, vamos ver agora os conectivos e as proposições compostas. Vamos lá, o primeiro conectivo, mais básico, é o conectivo E. É representado por esse chapeuzinho aqui, ó, parece um acento circunflexo, né? Toda vez que ele aparecer, eu estou falando do conectivo E. Colocando o conectivo E entre duas sentenças, P e Q, temos uma proposição composta, denominada conjunção das sentenças P e Q. Então, sempre que eu tenho o conectivo E, eu estou falando de uma conjunção entre duas sentenças. Olha a primeira sentença, a sentença P, ó, 2 é maior que 0. E olha a sentença Q, 2 é diferente de 1. A sentença composta fica P e Q, ou seja, 2 é maior que 0 e 2 é diferente de 1. Com o conectivo E, eu obtive uma proposição que é composta P e Q. A conjunção P e Q é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, então P e Q é falsa. Bem fácil de entender isso aqui, ó. Vamos colocar aqui o exemplo, ó. 2 maior que 0 e 2 diferente de 1. Quando eu coloco aqui o conectivo E, eu estou dizendo que ambas as situações devem acontecer, para que isso seja verdadeiro. Tranquilo? Então vamos aqui, ó, a tabela verdade do conectivo E. Ó. Se eu tenho verdadeira a primeira proposição e verdadeira a segunda proposição, logo eu terei a conjunção verdadeira. Agora, se pelo menos uma das proposições for falsa, o resultado da conjunção será falso. Tudo bem? Aqui o falso, aqui as duas são falsas. Tem até um macetinho aí entre os professores de raciocínio lógico, eles dizem que o conectivo E é muito exigente, né? Ou seja, as duas proposições têm que ser verdadeiras para que a conjunção seja verdadeira, tudo bem? Bom, vamos falar agora do conectivo OU, cujo símbolo é esse Vzinho aqui, né? Nós vimos que o E é o chapeuzinho circunflexo e o OU é o Vzinho aqui. Bom, colocando o conectivo OU entre duas sentenças P e Q, temos uma proposição composta, denominada disjunção. Galera, o E é a conjunção, não é isso? Conjunção é E, disjunção é OU. Tá aqui, ó, a proposição P, 2 é maior que 0, a Q, 2 é diferente de 1. Eu posso escrever a proposição P ou Q da seguinte forma: 2 maior que 0 ou 2 diferente de 1. A disjunção P ou Q é verdadeira se ao menos uma das proposições for verdadeira. Somente se ambas forem falsas, P ou Q será falsa. Também muito fácil de entender, galera. Olha aqui, ó. Quando eu digo P ou Q, significa que me serve como resultado lógico verdadeiro ou uma ou outra. E é por isso que, quando eu tenho pelo menos um resultado verdadeiro, o resultado da disjunção fica sendo verdadeiro. Olha, onde eu tenho verdadeiro, o resultado dá verdadeiro. Somente onde eu não tenho verdadeiro, o resultado será falso. Como eu disse lá na conjunção, né, os professores brincam dizendo que o E é exigente, então ele precisa das proposições verdadeiras para dar verdadeiro. O OU não é nada exigente. Basta que uma das proposições seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Bom, vamos falar então dos condicionais, né? Depois de ter visto os conectivos, vamos falar dos condicionais. Esse condicional é representado por essa setinha e significa se então. Extremamente importante, hein? Isso aparece demais em exercícios por aí. Vamos lá. Colocando a condicional se então, significa se então, entre duas proposições P e Q, temos uma proposição se P, então Q, que se lê se P, então Q. P é condição necessária para Q ou Q é condição suficiente para P. Vamos lá, ó. A proposição P, 2 é divisor de 4. A proposição Q, 4 é divisor de 20.
Então, a condicional se então ficará: se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. É assim que a gente lê a proposição se então. O condicional se P então Q é falso somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Caso contrário, se P então Q é verdadeiro. Galera, olha só. Aqui também tem uma brincadeira que o pessoal faz, os professores de raciocínio lógico fazem, para facilitar a memorização dos alunos em relação à tabela do se então. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eles brincam o seguinte, ó. Sempre que eu tiver Vera Fischer foi uma atriz famosa do passado, inclusive belíssima, né? Sempre que eu tiver Vera Fischer, o resultado será falso para o se então. Eles dizem que a Vera Fischer é uma pessoa falsa, né? Claro, fazendo uma brincadeira para que os alunos memorizem a tabela do se então. Caso contrário, caso eu não tenha Vera Fischer, sempre eu terei o resultado lógico como verdadeiro. Vamos ver aqui, ó. Vera Fischer é falsa. Todos os demais têm como resultado verdadeiro. Tranquilo? Bem simples, um macetinho legal para memorizar a tabela do se então. Um outro condicional importante é o condicional que tem como símbolo essa setinha dupla, né? A gente lê se e somente se. Tudo bem? É assim que a gente lê. Colocando a condicional se e somente se entre duas proposições, P e Q, a gente tem uma proposição composta escrita da seguinte forma: P, se e somente se, Q. P é condição necessária e suficiente ao mesmo tempo para Q, ou Q é condição suficiente e necessária para P. Vamos ver aqui duas proposições. Ó. Proposição P, 2 é divisor de 4. A proposição Q, 4 é divisor de 20. Então, P, se somente se Q, ficará 2 é divisor de 4, se e somente se, 4 é divisor de 20. O condicional P, se e somente se Q, é falso quando P é verdadeira e Q é falsa, ou quando Q é verdadeira e P é falsa. Caso contrário, P, se e somente se Q, é verdadeiro. Galera, para entender melhor isso aqui, vamos lá, ó. O conectivo se então é uma setinha para cá, não é isso? Aqui eu vou falar uma setinha que os professores de raciocínio lógico aí dão aí nas aulas de LRM, né? Bom, para cá é o se então, né? Observe que o se somente se é o se então indo e o se então voltando, não é isso? Beleza? Se então indo, se então voltando. Se então é só indo, o se somente se é o se então indo e o se então voltando. Bom, quando mesmo que o se então é falso, quando eu tenho a Vera Fischer, não é isso? Nós não brincamos que a Vera Fischer é falsa? Então, Vera Fischer faz o resultado ser falso, tranquilo? E quando que o se somente se é falso? Quando eu tenho Vera Fischer indo e Vera Fischer voltando. Então, Vera Fischer indo e Vera Fischer voltando, eu terei resultados lógicos como sendo falso. Vamos ver aqui, ó. Vera Fischer indo, falso. Vera Fischer voltando, falso. Os demais serão verdadeiros. Bom, o que vem a ser uma tautologia ou proposição logicamente verdadeira? Galera, eu obtenho uma tautologia, só para deixar claro, tautologia e proposição logicamente verdadeira são sinônimos, né? É a mesma coisa. Dizer tautologia ou proposição logicamente verdadeira é falar a mesma coisa. Então vamos lá. Uma tautologia é uma proposição que tem a sua tabela verdade toda como sendo verdadeira. É por isso que ela é chamada também de proposição logicamente verdadeira. Se eu tiver uma proposição em que sua tabela verdade toda é verdadeira, logo eu tenho uma tautologia. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no exemplo? Ó, a gente está vendo aqui que isso é um se então, né? A gente tem um condicional aqui se então, a gente também tem aqui o conectivo e aqui o conectivo ou. Ele quer saber se isso aqui é uma tautologia. Como é que eu vou saber se isso é uma tautologia? Montando a sua tabela verdade. Vamos ver? Bom, aqui eu tenho ó, P e Q. Bom, vamos lá. Quais as possibilidades que eu tenho para as proposições P e Q? Bom, P pode ser verdadeiro e Q também. P pode ser verdadeiro e Q pode ser falso. P pode ser falso e Q pode ser verdadeiro.
P pode ser falso e Q também pode ser falso. São as possibilidades que eu tenho para essa proposição composta, tá certo? Pois bem, aqui ó, eu preciso encontrar o não P, tá aqui. E o que é o não P? O não P é o inverso do P. Então, negar P é fazer o inverso, valor lógico inverso de P. Então, se P aqui é verdadeiro, não P é falso. Se P aqui é verdadeiro, não P é falso. Se P aqui é falso, não P é verdadeiro. Se P aqui é falso, não P é verdadeiro. Depois a gente precisa fazer ó, P e não P. Vamos juntar P e não P. Bom, o conectivo E me diz o que mesmo? Ele é exigente. Então, ambas as proposições devem ser verdadeiras para que o resultado lógico seja verdadeiro. Do contrário, ele será falso. Vamos ver? Ó, V e F, então é falso. V e F, falso. F e V, falso. F e V, falso. Então a tabela verdade de P e não P é toda falsa, né? Toda ela falsa. Agora eu vou fazer aqui ó, o outro parênteses, né? O conectivo ou, ele não é exigente. Basta que uma proposição seja verdadeira para que o resultado lógico dê verdadeiro, ok? Então vamos ver aqui, ó. Que está aqui, ó. Que está aqui, que ou P. Que ou P. O ou basta que eu tenha um verdadeiro para que o resultado seja verdadeiro. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, eu tenho um verdadeiro, verdadeiro também. Verdadeiro e falso, tem um verdadeiro, verdadeiro também. Falso e falso, aí é falso, né? Não tem ninguém verdadeiro. Bom, agora é o seguinte, ó. Vamos fazer a condicional sim então, né? Vamos fazer condicional sim então. Se isso, então isso. Bom, se isso aqui, não é isso? Então, isso aqui, não é isso? E quando que o se então é verdadeiro? O se então é verdadeiro quando eu não tenho a Vera Fischer. Bom, eu tenho Vera Fischer aqui? Não, né? Vera Fischer é VF. FV não é Vera Fischer, então é verdadeiro. FV, verdadeiro. FV, verdadeiro. FF, verdadeiro. O se então só é falso se eu tiver Vera Fischer. E eu não tenho nenhum Vera Fischer aqui, ó, nenhum VF eu tenho aqui. Então, de fato, isso daqui ó, é uma tautologia. Beleza? Por quê? Porque a tabela verdade deu toda verdadeiro. Proposição logicamente falsa. Ao contrário da tautologia, onde a tabela verdade tem que dar tudo verdadeiro, na proposição logicamente falsa, a tabela verdade tem que dar tudo falso. Então vamos lá. Aqui no exemplo, ele me disse que essa proposição é uma proposição logicamente falsa. Qual seja? P ou não que. Se, somente se, não P e que. Bom, a gente precisa construir a tabela verdade dessa proposição para saber se ela de fato é uma proposição logicamente falsa. Vamos ver? Bom, aqui ó, eu tenho aqui as proposições P e Q, as duas proposições aqui envolvidas e as possibilidades. Eu posso ter P verdadeiro e Q verdadeiro, eu posso ter P verdadeiro e Q falso, eu posso ter P falso e Q verdadeiro, eu posso ter as duas falsas, beleza? São as possibilidades que eu tenho. Pois bem, aqui ó, eu já estou vendo que eu preciso descobrir o que é não P e não Q, né? Eu chamo também a negação de modificador, né? É o que modifica o valor lógico da proposição. Então, ó, não P, vamos ver? Bom, se aqui P é verdadeiro, não P é falso. Se aqui é verdadeiro, não P é falso. Se aqui é falso, não P é verdadeiro. Se aqui é falso, não P é verdadeiro. Valor exatamente o contrário, né? E também preciso de não que. Vamos ver a tabela de que, ó. Se aqui que é verdadeiro, não que é falso. Que é falso, não que é verdadeiro. Que é verdadeiro, não que é falso. Que é falso, não que é verdadeiro. Vou limpar um pouquinho a tela aqui para ficar fácil da gente visualizar. Bom, agora eu posso fazer isso aqui, ó. P ou não que. Aqui, ó. P ou não que. O conectivo ou, ele não é exigente. Para ele, basta que uma proposição seja verdadeira para que o valor lógico seja verdadeiro. Então, vamos dar uma olhada? Bom, V ou F.
É V, né? Eu tenho um verdadeiro, então fica verdadeiro. V ou V, verdadeiro também. F ou F. Opa, aqui eu não tenho nenhum verdadeiro, então o ou fica falso. F ou V, verdadeiro, porque eu tenho um verdadeiro. Tudo bem? Então aqui é a tabela de P ou não Q. Vamos limpar de novo aqui para a gente ver. Ó. Agora eu vou fazer essa parte aqui, ó. Não P e Q. Aqui, ó. Não P e Q. Cadê o não P? Não P está aqui. E Q está aqui, ó. Que é o conectivo E, né? Então, o conectivo E é exigente. Para que ele seja verdadeiro, ambas as proposições têm que ser verdadeiras. Vamos ver? Verdadeiro e falso. Opa, então é falso. Falso e falso. Opa, então é falso. Verdadeiro e verdadeiro. Logo, verdadeiro. As duas verdadeiras no E, verdadeiro. Falso e verdadeiro. Falso de novo. Para que seja verdadeiro, ambas deveriam ser verdadeiras. Tranquilo? Beleza, então aqui está a tabela de não P e Q. Bom, de posse disso, agora sim eu posso fazer, ó, vou limpar aqui um pouquinho, eu posso fazer essa proposição grande aqui, ó. P ou não Q, se somente se, não P e Q. Tá aqui, ó. Aqui o conectivozinho aqui, né, ó. Se somente se tá aqui, ó. Bom, e quando que o se somente se é falso? Galera, o se somente se é falso com Vera Fischer indo e Vera Fischer voltando. Do contrário, o se somente se é verdadeiro. Vamos ver? Bom, aqui eu tenho Vera Fischer indo, então é falso. Aqui eu tenho Vera Fischer indo, então é falso. Aqui eu tenho Vera Fischer voltando, é falso também. E aqui eu tenho de novo Vera Fischer indo, falso. Observe que todos os valores deram como falso para essa proposição. Logo, essa proposição é de fato uma proposição logicamente falsa. Relação de implicação. Galera, a gente diz que P implica Q quando não ocorre em nenhuma das linhas da tabela verdade da proposição a Vera Fischer. E a gente indica assim, ó, P implica Q. Não confundir com esse símbolo aqui, né? Ó. Esse símbolo aqui é se então, né? Então é se P, então Q. Esse daqui é o símbolo de implicação. Bom, relação de equivalência. Eu digo que P equivale a Q quando as tabelas verdades de P e Q são iguais. Ou seja, quando elas têm o mesmo valor lógico. Então, quando a proposição P e a proposição Q tiverem a tabela verdade exatamente igual uma da outra, eu digo que P equivale a Q. E eu represento a equivalência através desse símbolo. P equivale a Q. Sentenças abertas. Orações que contêm variáveis são chamadas de sentenças abertas, pois o seu valor lógico é discutível. Não há como dizer se são verdadeiras ou falsas. Mas há maneiras de transformar uma sentença aberta em proposições. Uma delas é usando quantificadores. Lembra lá no início onde eu falei 2x mais 9 igual a 11? Pois bem, galera, isso é uma sentença aberta. Por quê? Porque eu não sei quanto vale x. A depender do valor de x, essa sentença pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Vai depender desse valor, dessa incógnita. Mas nós podemos transformar sentenças abertas usando quantificadores. Nós vamos ver exatamente aqui. Vamos ver aqui quais são os quantificadores que eu posso usar para transformar uma sentença aberta em uma proposição. Primeiro, o quantificador universal. Vamos ver. O quantificador universal, usado para transformar sentenças abertas em proposições, é indicado pelo símbolo. Esse símbolo significa qualquer ou todo, né? Qualquer que seja, para todo, para cada. É esse símbolo aqui, o símbolo do quantificador universal.
Já o quantificador existencial é indicado pelo símbolo esse E virado ao contrário, né? Que significa existe pelo menos um, existe um. Bom, também usamos outro quantificador existencial, menos frequente, cujo símbolo é, aqui o símbolo, ó, é um outro quantificador existencial. Significa existe um único, existe um e um só, existe só um. Esse é usado com muito menos frequência. Negação de proposições compostas. Bom, já vimos como negar proposições simples, né? Veremos aqui como negar proposições compostas e condicionais. Então, vamos lá, ó. Primeiro, negação de uma conjunção, ou seja, negação de duas proposições ligadas, duas ou mais ligadas, pelo conectivo e. Bom, a negação de uma conjunção é uma disjunção. Dizemos que, nesse caso, usamos o teorema do nega-nega-nega. Galera, o que vem a ser esse teorema do nega-nega-nega? Isso é uma brincadeira para que os alunos consigam memorizar de modo mais simples. Muitos professores de LRM fazem essa brincadeira. Consigam memorizar de forma mais simples como negar uma conjunção. Vamos ver aqui, ó. O que significa o teorema do nega-nega-nega? Negamos a primeira proposição, trocamos o conectivo e negamos a segunda proposição, ou seja, nega, nega trocando o conectivo e nega de novo. Então, ó, imagine lá que eu tenho duas proposições ligadas pelo conectivo e. Isso aqui é P e Q. Para eu negar isso, basta eu negar a primeira, trocar o conectivo para ou e negar a segunda. Assim, eu nego uma conjunção, ou seja, duas ou mais preposições ligadas pelo conectivo e. E para negar uma disjunção é o conectivo ou, né? Duas ou mais proposições ligadas pelo conectivo ou. Eu também uso o nega, nega, nega. Vamos ver, ó. Então eu tenho aqui, ó, P ou Q. Para negar isso, o que eu faço? Eu nego a primeira, mudo o conectivo de ou para e nego a segunda. Muito simples, né? Essa brincadeira do nega, nega, nega ajuda demais a memorizar como fazer a negação de conectivos. Bom, no slide anterior nós aprendemos como negar proposições compostas, principalmente as ligadas por conectivos, né? Agora nós vamos ver as que são ligadas por condicionais, tudo bem? Bom, a negação de um condicional simples. Galera, o condicional simples é o sim então, tá? É outra maneira da gente chamar o sim então. Bom, a negação de um sim então é uma conjunção. Dizemos que nesse caso usamos o teorema do Mané. Primeiro, esqueçam, negar um sim então não resulta em um outro sim então, nem tampouco num se e somente se. Negar um sim então vai gerar uma conjunção. Uma conjunção é um conectivo ou. E para isso eu uso o teorema do Mané, que é uma outra brincadeira que os professores de LRM fazem para que os alunos consigam memorizar essa regra. O que significa o teorema do Mané? Mantemos a primeira, Mané, né? Mantemos a primeira e negamos a segunda. Por isso que é teorema do Mané. Então, ó, se eu tenho se P, então Q, e quero negar esse sim, então, o que é que eu faço? Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Bem tranquilo, né? Bom, vamos ver agora como eu faço para negar o bicondicional. O bicondicional, galera, também é o nome do se e somente se. Por que é bicondicional? Porque é o se então indo e o se então voltando. Por isso, bicondicional. Bom, a negação de um se e somente se é uma conjunção e uma disjunção ao mesmo tempo. Bom, e como é que eu represento uma conjunção e uma disjunção ao mesmo tempo? Usando o que a gente chama de ou exclusivo. Nós vamos ver isso aqui num próximo slide aí, o que significa o ou exclusivo. Então, como é que eu faço para negar um se e somente se? Eu mantenho a primeira proposição, usando depois o ou exclusivo, e mantenho a segunda proposição.
Então a gente pode dizer também que é o teorema do Mamá, né? Mamá. Teorema do Mamá mantém a primeira ou mantém a segunda, com o detalhe desse ou ser um ou exclusivo. E o ou exclusivo, ó, eu represento assim, é o ou com um tracinho embaixo. Então eu posso usar essa forma de memorizar aqui, ó. Mantenho a primeira proposição, ou exclusivo, mantenho a segunda proposição. Vamos ver aqui o que significa esse ou exclusivo. Vamos dar uma olhada. Bom, conectivo ou exclusivo, né? Eu falei que a gente ia dar uma olhada nele. Ele é representado com o mesmo símbolo do ou, só que com um tracinho aqui embaixo, né? Chama-se ou exclusivo. Esse conectivo é pouco usado. Ele significa ou exclusivo. Seu valor lógico será verdadeiro se uma das proposições for verdadeira. Desde que não sejam ambas verdadeiras, caso contrário será falso. Então aqui, ó, quando eu tenho ambas verdadeiras, ele é falso. Quando eu tenho uma só verdadeira, ele é verdadeiro. Quando eu tenho uma verdadeira, verdadeiro. Quando eu tenho ambas falsas, falsa. Bom, galera, por que o ou exclusivo existe? Vamos entender isso aqui, ó. Vamos entender o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui uma proposição composta, tá? Vou colocar aqui, ó. O homem foi à Lua ou foi a Marte. Tudo bem? Beleza, olha só. Esse ou aqui é um ou comum. Por quê? Vamos ver, ó. O homem pode ter ido à Lua, pode ser verdade, e o homem pode ter ido a Marte, verdade. Bom, nesse caso, se ambas forem verdadeiras, o ou será verdadeiro. Basta que um apenas seja verdadeiro para que o valor lógico seja verdadeiro. Beleza. Agora, olha só. O homem foi à Lua, verdade. O homem foi a Marte, falso. Galera, basta que o homem tenha ido à Lua para que a proposição seja também verdadeira. Observe que ele pode ter ido à Lua e pode não ter ido a Marte. Mesmo assim, a proposição ficará verdadeira. E o contrário também, ó, vamos imaginar que o homem foi à Lua seja uma proposição falsa e que o homem foi a Marte seja verdadeiro. Galera, o homem pode não ter ido à Lua e pode ter ido a Marte. Ele ter ido a Marte é suficiente para que a proposição composta seja verdadeira. Agora, olha só um outro exemplo. O homem nasceu em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Galera, esse ou agora é um ou exclusivo. Vamos ver por quê? Olha só. O homem nasceu em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Bom, se o homem nasceu em São Paulo, ele não pode ter nascido no Rio de Janeiro. Então aqui é falso. O ou exclusivo fará com que isso seja verdadeiro, porque basta que uma delas seja verdadeira para que a proposição composta seja verdadeira. Beleza. O homem nasceu em São Paulo, vamos imaginar que seja falso. Então, se ele não nasceu em São Paulo, ele nasceu no Rio. Verdadeiro. Então, basta que uma seja verdadeira para que a proposição composta seja verdadeira. Agora, o homem nasceu em São Paulo e nasceu no Rio, não pode acontecer. Isso tem que ser falso. Por quê, gente? Porque o homem não pode ter nascido em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não pode ter nascido em São Paulo ou no Rio de Janeiro. É por isso que o ou exclusivo faz com que VV seja falso. Diferente da outra lá, do outro exemplo que eu dei. O homem pode ter ido a Marte e a Lua ao mesmo tempo, mas ele não pode ter nascido em São Paulo ou no Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Por isso que somente quando eu tenho uma das proposições verdadeiras é que o resultado lógico é verdadeiro. Do contrário, se eu tiver duas verdadeiras ou duas falsas, o resultado será falso. Vamos ver a tabela? Ó, verdadeiro, verdadeiro, tem que ser falso. Para o ou exclusivo tem que ser falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Apesar de pouco usado, é bem legal o ou exclusivo, né? Bem legal esse entendimento do que vem a ser o ou exclusivo. No nosso próximo encontro, falaremos da matemática comercial e financeira. Vamos entender vários conceitos ligados a essa área da matemática. Eu aguardo vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.